Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vinda a mais um programa. Nesse episódio, gente, nós vamos conversar sobre a história de vida de uma escritora missionária que está no Brasil há 25 anos e tem um trabalho, gente, na Fundação Casa. Ela é escritora, escreveu este livro aqui, que nós vamos conversar sobre ele, Do Palco para a Prisão. Está comigo, gente, a Kali Magalhães. Kali, seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria ter você aqui, viu? Muito obrigada, Tati. Quero conhecer um pouquinho da sua história, quem é você, como é que você chegou ao Brasil. Tá certo. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou sentindo muito feliz de estar aqui. E eu gosto muito de contar a minha história, porque eu vejo muito a mão de Deus na minha vida. Então, eu sou inglesa e eu nasci em 1964, então eu fiz 60 anos agora. E eu nasci na Inglaterra numa época quando você batizava o bebê, né? Então, todo mundo era cristão. E eu cresci pensando que eu era cristã. Só que Deus, para mim, era um homem velho sentado em cima de uma nuvem, né? Não conheci Deus e com certeza não conheci Jesus. Então, eu segui minha vida e quando eu tinha 5 anos, eu decidi que eu queria ser bailarina. E aquele sonho, né, de toda menina, assim, de querer ser bailarina. Mas eu estava muito determinada mesmo. Só que eu não queria ser bailarina. Eu queria dançar nos teatros de Londres, nos musicais, que eu canto também. Então, este era meu alvo. Então, eu treinava muito, fazia aulas, né, de dança depois da escola, todos os dias, sábados, fazia campeonatos e tudo. E olhando para trás, eu acho que era um pouco de fuga para mim, porque a minha situação de família era muito difícil. Meus pais brigaram muito, e minha mãe principalmente. E ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoica com 85 anos. Então, nós não sabíamos que ela estava doente. Então, a situação na nossa família era muito difícil. Também tinha um irmão mais velho que era muito, muito ruim comigo, né? Então, eu acho que dança para mim era um escape, né? Sim. E quando eu tinha 15 anos, eu consegui uma vaga numa das melhores escolas de dança na Inglaterra para ir embora de casa e treinar para ser profissional. Então, eu fui e foi maravilhoso. Eu estava conseguindo realizar meu sonho. Quando eu tinha 17 anos, eu dancei para a Rainha Elizabeth, que foi um privilégio incrível. Nós fomos convidados, a minha turma, na escola de dança para dançar para ela num teatro em Londres. Então, foi um dia muito especial da minha vida. E então eu estava seguindo o caminho para ser profissional, só que eu tenho um escoliose na minha coluna. E para uma pessoa normal andando na rua tudo bem, mas para né, bailarina assim, forçando o corpo o tempo todo, eu comecei a ter muita dor e realmente não dava para continuar. Então eu tive que parar, que foi muito triste, mas eu pensei, eu gosto tanto do teatro, e se eu não posso ser bailarina, vou ser atriz. Isso com quantos anos você parou de dançar? Eu tive que parar com 18 para 19. Então, eu consegui uma vaga para fazer bacharel em artes cênicas. Então, eu fui fazer teatro e música na faculdade. E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar como atriz profissional. Então, foi muito legal. E minha vida estava muito boa. E conheci um rapaz, eu estava morando no sul da Inglaterra. Ele não era cristão, eu não era cristã. E nós ficamos morando juntos por 4 anos. E depois nós casamos.
E minha vida estava muito boa, estava muito feliz, ali era maravilhoso. Eu estava também fazendo faculdade de pedagogia, então as coisas estavam indo bem. Então, eu não estava preparada. Depois de 3 meses de casamento, eu descobri que ele estava num relacionamento com outro homem por 5 anos. Então, foi tipo, caiu tudo, né? Eu caí dentro do buraco e fiquei muito, muito mal. E eu entrei numa depressão muito forte. Eu comecei a beber e fumar e eu queria morrer. E olhando para trás foi muito engraçado, porque todo lugar que eu ia, pessoas falaram para mim: você já pensou em ir para aquela igreja Nova Vida? Eu tinha ouvido sobre essa igreja, era uma igreja na minha cidade, só que eu achei que era muito suspeito, porque para mim a igreja era aquela igreja anglicana, muito tradicional, com hinos e órgão e tudo. E essa igreja não, eles usavam uma sala numa escola e alugava todo domingo, e eu achei que era um pouco estranho, sabe? Mas todo lugar, pessoas falaram: já ouviu falar daquela igreja Nova Vida? Você já pensou em ir naquela igreja Nova Vida? Então, eu estava precisando de uma nova vida. Então, eu fui um domingo e eu nunca vou esquecer. O louvor começou e tinha algumas pessoas com as mãos levantadas e os olhos fechados, cantando para Deus. E eu fiquei tipo assim, com boca aberta, porque eu pensei: o que essas pessoas têm? O que elas têm, eu preciso, né? E eu entendi pela primeira vez na minha vida que não era suficiente só acreditar em Deus como um homem velho em cima de uma nuvem, que eu podia conhecer Jesus, né? Como meu Senhor, meu Salvador, como meu melhor amigo. Então, mais ou menos um mês depois disso, eu entreguei minha vida para Deus e aquele dia eu falei para Deus: eu não quero mais minha vida. Para mim, minha vida acabou, eu quero morrer. Mas se o Senhor tiver um plano para mim, pode ter minha vida, pode fazer o que quiser comigo, eu quero te servir. Mas uma coisa, Deus, eu não quero ser aquele tipo de cristã que vai para a igreja no domingo e na segunda-feira nada muda, né? Eu quero ser 100% para o Senhor. E, claro, isso é uma oração muito perigosa, né? Porque Deus ouve. Então, eu mudei de cidade, comecei uma nova vida, né? E eu fui para a Índia 3 vezes com missões de curto prazo. Fui para a Bósnia logo depois da guerra. Eu fiz Jokun, Jovens com uma Missão, na Estônia. Fiz seminário, fiz um curso de ensino inglês para estrangeiros. Eu me preparei, né? Eu não sabia para onde Deus ia me chamar, mas eu tinha certeza que eu não ia ficar na Inglaterra o resto da vida. E um certo domingo, em 1994, eu estava deitada na minha cama, num domingo à tarde, descansando e lendo uma revista evangélica sobre crianças de rua em São Paulo. E a matéria foi muito, muito forte. Explicou como as crianças moram nas ruas, que elas são consideradas um problema muito grande, né? A sociedade enxerga elas como lixo, como delinquentes, tudo. Mas o que mais me pegou foi quando a matéria explicou que muitas vezes as crianças dormem embaixo das ruas, né? Para fugir dos pedófilos, tudo. E que durante os enchentes de verão, né? Quando tem aquela chuva muito forte, elas morrem afogadas. E eu comecei a chorar. Quando eu li isso, eu pensei: não, é impossível que tem crianças morrendo nas ruas de São Paulo. E eu comecei a orar, falei: Deus, eu quero ir lá. Se eu posso resgatar uma criança com minha vida, vale a pena a minha vida. Então, eu senti muito forte que Deus estava me chamando para São Paulo. Só que eu não sabia nada de Brasil, não falava português. Eu só sabia da seleção, que todo mundo lá fora ama a seleção do Brasil, e Amazonas, né? Então, não sabia mais nada. Nem sabia onde era São Paulo. Mas eu comecei a orar. Falei: Senhor, eu quero ir lá, mas, Pai, eu quero um sinal muito forte que é para ir. Porque eu não queria vir
para cá só de uma reação emocional, sabe? Sim. De, eu li uma coisa que me tocou, então eu vou. Não, Sim. eu queria saber que Deus estava me chamando. Então, eu orando, falando, Deus, por favor, fale comigo, fala que é Brasil, fala que é Brasil. E um dia eu estava andando na rua, falei, por favor, Pai, confirma para mim. Escreve nas nuvens, Cali, vá para Brasil, né? Então, fiquei olhando as nuvens, não tinha nada. E eu entrei numa loja, e este foi no sul da Inglaterra. Eu saí da loja, e lá no outro lado da rua era uma caçamba. Sabe, onde joga entulho, lixo, tudo. E a caçamba era amarela e tinha uma palavra escrita no lado da caçamba, em letras maiúsculas, vermelhas, Brasil. E estava escrito com S, estava escrito em português, porque em inglês é com Z, né? Sim. E eu olhando, pensando, que tem uma caçamba com Brasil escrito, não tinha número de telefone para você encomendar a sua caçamba. E esse foi em 1994, então hoje não seria tão estranho, porque a Inglaterra está cheia de brasileiros. Mas eu não conheci nenhum brasileiro, né? Ninguém falava português. Então era muito estranho. Então eu acho que Deus colocou aquela caçamba só para mim mesmo, para confirmar. Então eu vim para o Brasil. No meu livro eu explico, né, sobre várias confirmações que Deus fez, mas eu sabia que era a vontade dele. Então eu vim e eu cheguei com 2 malas e 2 frases. Meu nome é Cali, onde é o banheiro? Sim, que legal. O básico. E eu comecei a trabalhar numa favela, né? Hoje chama comunidade. E era muito perigoso. 9 pessoas assassinadas na primeira semana. E eu chegava de manhã e corpos no chão. Era um choque cultural enorme, né? Mas eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. Os homens solteiros na favela, eles falavam para mim, você é casada? E eu falava, sim, eu estou muito cansada. Aí eu errei tanto. Mas eu sabia que eu estava no lugar certo. E depois disso eu fiquei 1 ano na favela. Então hoje eu entro em qualquer favela, normal para mim, porque eu aprendi toda a cultura, né, do Brasil, aprendi a falar português, aprendi na favela, não estudei, só aprendi ouvindo, falando, né, e depois de 1 ano comecei na rua mesmo, lá no Anhangabaú, Praça da Sé, Praça da República. O Cali, o tempo de você ler a revista e você vir para o Brasil demorou quanto tempo? Então, 5 anos. 5 anos. Que foi muito difícil para mim, porque eu queria vir. Só que, na realidade, naquela época, eu estava dirigindo um ministério nas escolas da minha cidade, as escolas para crianças de 5 a 11 anos, falando sobre cristianismo. E eu estava fazendo peças e cantando, coisas assim. Tinha uma equipe e isso era um ministério. Quando eu falei para meu pastor que eu queria vir para o Brasil, ele falou, se você vá para o Brasil agora, tudo que você construiu vai morrer. Então, você precisa ensinar outra pessoa para continuar o ministério. Então, é isso que eu fiz. Tinha um rapaz na igreja que era muito bom de teatro e tudo. Então, começamos a trabalhar juntos. E quando eu vim, ele continuou o ministério e desenvolveu. E ele chegou num tempo que estava trabalhando em 40 escolas por mês, falando com 10 mil crianças por mês sobre Jesus. Então, foi difícil esperar, eu queria vir, mas olhando para trás era a coisa certa, né? E aí, quando você chegou, você fez contato com alguém? Ou você veio sozinha e começou a fazer tudo sozinha? Como foi? Então, eu vim através de uma missão em Londres, e só que esta missão, eles mandavam equipes de jovens que estavam querendo uma experiência entre escola e faculdade. E essas equipes ficavam 6 meses. Mas eu era diferente, eu já era madura, né? Então, eu não ia entrar num dessas equipes. Então, eu vim meio, tipo, diferente. E eu vim, eu estava
embaixo da igreja lá da favela, que cuidava de mim, né? E eu dava aula de inglês lá e visitava as famílias, assim, neste primeiro ano. Aham. Sim. E aí, quando você foi para a rua, como que foi seu trabalho? O que você começou a fazer? Então, eu ia, né, com a equipe, eu trabalhava com várias missões, organizações de São Paulo, e eu levava uma bolsa grande, cheia de desenhos e lápis de cor, coisas assim. Eu levava aqueles lencinhos umedecidos para limpar os rostos, porque as crianças, eu não sei se hoje elas cheiram ainda cola, mas naquela época cheirava muito cola. E então a cola fica todo grudado, sabe? Por volta dos lábios, do nariz e tudo. Então eu limpava os rostos. E é muito engraçado que quando você tem filho, você fala: vem aqui, filho, deixa a mamãe limpar seu rosto. Não quer, né? Mas as crianças, elas ficavam, tipo assim, como gatos, sabe? Esperando você lavar e limpar. E eu levava bacia com água e sabonete para lavar os pés, né, delas também, porque o pé de criança de rua é muito sujo, né? Tem vidro, tem tudo. Sim. Então, era uma outra maneira de mostrar o amor de Jesus para elas. Então, o que aconteceu? Um dia, um dos meninos que morava na rua, ele foi preso na FEBEM. Naquela época era FEBEM, 2004. E nós, na equipe, nós começamos a visitá-lo. E eu vi uma necessidade muito grande de ajudar os adolescentes na FEBEM, porque muitos deles não tinham respaldo familiar, tinha histórico de rua. Então, quando eles saíram do portão da FEBEM, voltavam por rua. Sim. Né? Então, foi assim que começou o ministério na FEBEM. Quando você começou a trabalhar com as crianças, o que você sentiu, assim, lendo aquela revista lá atrás, né? E aí, estando aqui, fazendo esse trabalho para o Senhor, você achou que era bem parecido, era pior do que ler? Como que você... Eu acho que... Eu acho que era um pouco diferente, no sentido que eu achei que eu estava indo para ajudá-las, né? E eu nunca vou esquecer que no primeiro dia eu fui com uma equipe de Jocum e nós fomos procurar as crianças. Nós achamos uns 12, 15 crianças que estavam sentadas na frente do banco, lá no centro de São Paulo. E tinha colchões velhos, cobertor, tudo, uma bagunça. E eu lembro que as crianças me chamaram: tia, vem aqui sentar comigo. Tia, pega meu cobertor, que era, né, inverno, frio, assim, quase no final da tarde. E de repente alguém parou e deu parte de uma, né, lanche de McDonald's para elas. E elas dividiram comigo. Eu pensei: espera aí. Eu achei que eu estava vindo para abençoá-las, mas elas me acolheram, sabe? Foi tão linda, né? Então, eu acho que foi mais ou menos como eu imaginava, mas eu acho que algumas das coisas, dos desafios da rua que talvez eu não estava preparada, né? Da cola, as drogas, as situações das crianças, das casas delas, que muitas vezes eu queria devolvê-las para as casas, né, para as mães, assim. Mas quando você ia lá visitar, você viu que a situação em casa era tão ruim, que quem era eu para falar: você precisa voltar para sua casa, né? Então, isso foi bem difícil. E também nós tínhamos muita dificuldade com os policiais, porque eles enxergaram nós como inimigo, num certo sentido, né? Que nós estávamos brincando com as crianças, eles acharam que nós estávamos tentando facilitar a vida na rua, né? Sim. Então, que eu desenvolvi uma estratégia. E quando eu chegava, eu ia lá, me apresentava, falava: eu sou Kali, da Associação Águia, e nós estamos aqui para tentar tirar as crianças desta rua. Não é
um lugar para elas morarem. Então, nós estamos fazendo a amizade. Nosso alvo é tirá-los, né? Então, assim que os policiais descobriram isso, eles deixaram nós em paz. Que coisa boa. E o que é a Associação Águia? Então, o que aconteceu? Quando começamos na FEBEM, que virou Fundação Casa, nós estávamos fazendo atendimentos individuais com os adolescentes e muitas vezes o juiz precisava liberar o adolescente e deu para nós. Só que não pode, você tem que ter uma ONG, você tem que ter uma organização. Então, foi assim que abrimos a Associação Águia, que hoje não é mais ONG, né? É OSC, que é Organização de Sociedade Civil. Então, é desde 2006 que tem a Associação Águia. E ela faz o quê, Kali? Acolhe essas crianças que o juiz... Então, o que aconteceu? Depois de trabalhar 10 anos na rua, mudei o foco. O foco agora é totalmente na Fundação Casa, na cadeia, né? Com os adolescentes. Então, nosso trabalho... semanalmente estamos trabalhando com grupos de adolescentes, meninos e um grupo de meninas presas também. E depois de alguns anos de trabalhar, eu comecei a ficar um pouco frustrada. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso de uma coisa radical para ajudar estes adolescentes a sair deste ciclo de violência e crime, porque muitas vezes você trabalha lá dentro com eles, mas eles saem e voltam, né? Então, como ajudá-los a não voltar para o crime? E foi quando eu descobri o psicodrama. E é interessante, porque eu era atriz, né? E professora de teatro. Eu sempre sonhava em usar teatro, mas quando você chega num país e não fala a língua, como você vai dirigir uma oficina de teatro? É impossível, né? Mas como eu já estava falando português, então eu fiz um pós de psicodrama aqui em São Paulo, no Sede Sapienti. E implementei um novo projeto usando psicodrama. E o psicodrama é incrível, é uma ferramenta muito, muito poderosa. Porque nós trabalhamos com cenas. Cena de assalto, de sequestro, a ligação da delegacia para a mãe do menino para falar, olha, o lixo tá aqui de novo, vem buscar seu delinquente, sabe? Então, é todo aquele preconceito que pessoas têm. Só que o adolescente, ele não só faz o papel dele, então ele vai lá anunciar o assalto. Não, ele tem que ser a pessoa que é vítima, que reage no assalto, leva um tiro, tá deitado no chão lá da Fundação Casa, e eu congelo a cena e falo para ele, o que você está pensando? E ele tem que dar voz para aquela vítima. Que um pai, que uma mulher que estava andando na rua com bolsa, e, sabe? Ele tem que dar voz para aquela vítima. Ele fala, não, eu não posso morrer, não. Eu tenho 2 filhos, como que minha esposa vai conseguir, assim, eu só reagi porque eu não queria perder meu celular, sabe? Então, quando ele dá a voz, ele assim, vive. Isso, ele sente como que é ser uma vítima. Quando ele entra no papel da mãe, né, e ele tem que receber aquela ligação da delegacia, ele tem que dar voz para a mãe dele, falando, eu não acredito, ele prometeu para mim que ele não ia fazer isso mais, mas ele já foi preso todas as vezes, não, de novo, não, por favor. Ele assume o papel da mãe, e muitos deles falam, quando assume o papel da mãe que cai a ficha. Impressionante, né? Então, é muito forte, muito forte. E nós temos muitos exemplos de meninos que estavam, sabe, na 4ª, 5ª, 6ª internação, estavam totalmente presos nesse ciclo de violência e crime, e hoje são pais, trabalhadores, estão estudando, conseguiram deixar o crime do lado e ir para frente. É muito legal. Nossa, Kali, que coisa maravilhosa. Obrigada. A gente nem imagina que tem um trabalho assim, né? Eu fiquei curiosa. Você fez a mudança da rua para Fundação Casa, né? Com certeza foi Deus te dirigindo, mas o que levou você a fazer essa mudança? Você achou que ali dava para desenvolver melhor? Então, na realidade, foi muito, muito engraçado. Porque o que aconteceu? Quando Deus me chamou, foi muito certo para mim que era para rua.
E essa é uma coisa interessante para quem está ouvindo, né? É que você pensa, ué, Deus chamou ela para trabalhar com crianças em situação de rua, não para trabalhar na cadeia, né? Mas às vezes o chamado muda. Eu acredito muito nisso, né? Nós precisamos ser flexíveis, né? E o que aconteceu foi que eu ia para a rua e sempre acontecia uma coisa, né? 10 anos, totalmente normal, à vontade, ajudando as crianças. E, de repente, entrei numa fase que parece que o negócio não estava funcionando. Um dia eu fui e aquele vento absurdo, né? Que acontece de vez em quando, aconteceu. Literalmente, eu fui levada embora da rua. Eu não consegui ficar em pé com as crianças. Eu fui levada embora. Tipo assim, o vento me levou. Outro dia, eu cheguei lá e tinha 3 organizações falando com 2 crianças. Eu pensei, ué, que desperdício de recursos, né? De tempo, de pessoas, de tudo. Isso não é um bom uso do meu tempo, né? Será que eu posso ser útil em outro lugar? Outra vez, uma coisa aconteceu que nunca aconteceu. Eu fui lavar os pés das crianças e uma das crianças roubou o sabonete. Ué, como se vai lavar os pés sem sabonete? E nunca eles roubaram de nós. É uma coisa que não acontece, sabe? Eu comecei a orar e falei, Deus, parece que o negócio está estranho, sabe? E eu senti muita oportunidade na Fundação Casa. E, na realidade, era o mesmo povo, né? Porque ou eles estavam na rua ou eles estavam presos, né? E lá dentro, parece que eles ficam esperando alguém para ajudá-los. Parece que eles estão com outra expectativa de vida, né? No sentido de eles começar a pensar, eu preciso mudar, senão eu vou morrer, eu vou ficar preso o resto da vida. Mas na rua tem toda aquela bagunça e cola, droga, então parece que não tem tempo para pensar. Quando eles vão para a Fundação Casa, parece que eles começam a refletir e eles estão muito abertos para receber ajuda. E eu sempre pessoas falam para mim, nossa, seu trabalho deve ser muito difícil. Deve ser terrível. Eu falei, não, é o melhor trabalho do mundo. Por quê? Você chega lá e eles amam nosso projeto. No começo, quando nós começamos cada turma, tem meninos que ficam lá fora chacoalhando a grade, falando, por que eu não posso participar? Por que meu nome não está na lista? Sabe? Então, eles amam participar. E você não tem um pinguinho de problema de comportamento. Não? Imagina! Trabalhamos em círculo, todo mundo olhando, olho no olho. Nós temos respeito, nós temos um objeto de fala. Então, quando você está segurando o objeto, você tem o direito de falar. Os outros têm o direito de escutar. E eles falam para nós, nunca escutei ninguém na minha vida. Agora aprendi a escutar. Você passa para a próxima pessoa, aquela pessoa tem o direito de falar, outros têm a oportunidade de escutar. Então, é um ambiente de confiança, nós rimos, nós choramos, sabe? Eles contam as histórias deles que são muito fortes. Eles fazem cenas, eles experimentam os papéis, eles compartilham. É maravilhoso. Eu falo que não é trabalho, é privilégio. Ô, Kali, e para você começar esse trabalho, você foi lá através de um menino, né, que foi parar na Fundação Casa, e aí você falou, nossa, vou começar um trabalho. Como é que começou? Com aquele primeiro menino? Então, na realidade, não éramos uma organização nessa época, então, através de uma outra organização, nós fomos convidados, assim, a igreja escreveu uma carta, assim, então, era assim que começamos, né? Então, hoje nós temos parceria e tudo, né? Tudo formalizado. E como que é hoje? Vocês vão quantas vezes? Como que é o trabalho lá dentro? Então, o projeto tem 3 partes. As oficinas de psicodrama, que acontece toda semana.
Então, nós trabalhamos com 2 complexos grandes da Vila Maria. Quando você está na Marginal Tietê, indo embora, sentido Dutra, tem um complexo na direita e tem um complexo do outro lado. E nós trabalhamos com 4 grupos de meninos por semana lá. E nós trabalhamos com as meninas no Brás. Então, nós fazemos uma oficina de psicodrama, normalmente do meio de janeiro até o final de junho, e depois começa de novo em agosto até dezembro. Então, são 2 turmas por centro, então 10 turmas por ano, no momento. E cada sessão é 1h30, e nós chegamos lá e montamos o ciclo, né? Trabalhamos sem funcionário dentro da sala, que é um privilégio enorme. Por quê? Se tiver um funcionário, guarda, psicólogo, qualquer pessoa que está lá para escrever relatório, eles não vão falar nada, né? Eles vão falar só a resposta certa, né? Então, para ele entrar em contato com a bagagem dele, ele falou, olha, quando sair daqui eu vou matar meu padrasto que estuprou minha irmã. Vou matar, né? Então, ele tem que falar isso para ele poder trabalhar toda essa raiva, todo esse problema, né? Se ele fala, não, senhora, eu não, vou sair do crime, sim, sabe? Então, nós trabalhamos assim e todos os adolescentes que estão participando nas oficinas também participam em atendimentos individuais, né, com nossos educadores sociais. Então, eles vão lá uma vez por semana e atendem 2 ou 3 meninos individualmente, fala com eles sobre o plano de vida, sobre o que trouxe eles para a Fundação Casa, como que vai ser a situação em casa, faz a ponte entre o menino e a família. E depois, quando o menino sai, nós acompanhamos ele, se ele quiser, né? Se ele quer sair do crime, nós acompanhamos. Vamos supor que tem um menino e ele conseguiu uma entrevista. Só que ele está de chinelo. Ele sai sem nada, né? Eles não têm dinheiro, eles não têm celular, eles não têm... Muitas vezes não têm roupa, porque eles entraram com 15 anos, baixinho, magrinho, e desenvolveu, agora ele tem 17, né? Então, roupa não serve, tênis não serve. Então, e ele manda mensagem, antes era ligar, cobrar, né? Mas agora é o WhatsApp, facilitou. E ele manda mensagem, Dona Kali, eu vou fazer entrevista, mas eu não tenho nada, né? Não tenho roupa, não tenho tênis. Então, nós vamos lá tentando achar o que ele precisa. E eu falo para eles, né? Na primeira sessão, eu falei, olha, esse não é um curso. Eu começo um compromisso de amizade com você, que nós queremos andar com você. Então, se você quer sair do crime, você quer ajuda, você precisa de ajuda, sua mãe precisa de ajuda, seus irmãos, nós vamos ajudar você. Se você precisa de um tênis para ir numa entrevista, porque senão você vai precisar ir de chinelo, nós vamos achar um tênis para você, ou, né, um tênis decente, ou nós vamos até comprar um tênis. Eu não vou comprar um Nike Air, porque é absurdo o preço. Comprar um tênis básico, porque você merece. Se você está falando para mim, não, eu estou indo atrás de entrevista, tudo, e eu quero sair do crime, então nós vamos honrar você com um tênis decente para você ir na entrevista. E eles olham para nós e pensam, ué, ninguém falou isso para mim na minha vida. Porque ninguém acredita neles, na verdade. Eles são lixos. A sua fala para eles é linda, né? E a coisa... acredito em você. Sim. Se você está me dizendo, eu acredito em você. Sim. Nossa. E a coisa interessante, Tati, é que quando Deus me chamou, Ele não me deu um livro, Ele não me deu uma flor, Ele não me deu uma música. O que Ele me deu? Uma caçamba. O que vai na caçamba? Lixo. E eles são, né, considerados o lixo da sociedade. Eles são o fundo da pilha, né? Tipo assim, bandido bom é bandido morto. Então, não tem esperança. Eles são terríveis. Então, não vale a pena investir. Mas vale a pena, sim. Posso contar rapidinho? Claro! De um dos nossos adolescentes, ele tá jurado de morte. Ele não pode voltar para casa. Então, ele mora numa república jovem. E ele é MC, tudo, ele é incrível.
E ele saiu da Fundação Casa muito determinado que ele não ia voltar para tráfico, né? Ele trabalhava na biqueira. E ele agora faz parte da nossa equipe e ele vai lá na Fundação Casa conosco e ele faz palestras para os meninos. Só que outro dia ele explicou que ele saiu da Fundação Casa e estava desesperado porque ele precisava de um emprego, né? Estava sem nada, sem dinheiro, nada. Então, ele conseguiu num mercado, né? E eu parei a palestra e falei, desculpa interromper, mas quanto você estava ganhando no mercado? Ele falou, R$800 por mês. R$800 por mês. Eu falei, tá. E quanto você ganhava na biqueira? 800 por dia. Faz a matemática. Imagina quanto ele estava ganhando, quanto ele podia ganhar voltando para o tráfico. E ele fez uma decisão de se humilhar, trabalhar no mercado, né, 6 dias por semana e ganhar R$800 por mês. Você sabe que isso não compra nada, né? Hoje em dia tá tudo tão caro, mas ele não voltou para crime. E hoje ele tá bem, ele tá num outro emprego, ele é MC e tudo. Então, você vê que é difícil. É muito difícil para eles, mas com vontade, né, eles conseguem. Isso não é lixo, na verdade. Isso é uma vida que realmente é restaurada, né? Então, é lindo. Cara, eu fiquei até sem palavras aqui. Porque é lindo, né? É maravilhoso a gente... Para mim, é um presente poder te conhecer e ouvir isso de alguém que está fazendo, né? E hoje, já se passaram 25 anos que você está aqui? Isso, 26 em janeiro. 26. E como é para você olhar todo esse tempo dedicado a uma outra nação, a um outro povo, servindo ao Senhor? Como é para você isso? 25 anos, 26, né? Vai ser 26. Então, é muito maravilhoso, né? Eu tive muitas lutas, né? Muitas dificuldades que eu conto no livro também. Mas muitas bênçãos. E não tem nada igual você levantar de manhã e pensar, eu faço o que eu nasci para fazer. Sabe, eu sinto isso, que, né, todo aquele treino que eu fiz, né, de baleia, todo aquele treino de ser atriz, não foi, né, jogado fora, né? Deus está usando, né, através do psicodrama e tudo. E quando você ajuda uma pessoa, né, lembra do nosso projeto, é impossível uma pessoa mudar o mundo, mas é possível mudar o mundo de uma pessoa. Né? E é uma coisa interessante. Meu pai estava morrendo, meu irmão me chamou, eu fui correndo para a Inglaterra para dar tchau para ele. E eu fui para o hospital, aquele momento, né, de dar tchau, assim. Eu achei que ele ia falar para mim, ai, filha, eu tenho tanto orgulho de você. Eu nunca vou esquecer. Ele virou na cama e olhou para ele e falou, você não acha que você está só enxugando gelo? E eu respirei, eu falei, pode ser, pai, pode ser, mas se ninguém tenta, nada vai mudar, né? E aí sobreviveu 5 anos depois disso, mas foi muito engraçado, né? Então, pessoas podem pensar, você está só enxugando gelo, mas quando você faz parte da transformação de uma vida e dos nossos adolescentes, pensa bem, ele é uma pessoa, mas ele representa muitas pessoas. Imagina os irmãozinhos dele. Tenho muitos casos de adolescentes na Fundação Casa que foram na fita, o irmãozinho foi junto e foi assassinado. Nossa. E hoje ele vive com aquela culpa de saber que se ele não fosse, talvez o irmãozinho estaria vivo hoje, né? Então, os irmãozinhos olham para o irmão, mas, meu irmão tá no crime, mas ele tem dinheiro, ele tem status, eu também quero. Ou eles olham e falam, meu irmão tá na faculdade, meu irmão venceu, ele batalhou, eu quero ser assim também. Então, eles têm um poder muito grande na mão deles, para bem e para ruins, né? Então, você consegue mudar
ou ajudar na mudança de muitas vidas, né? Dos irmãozinhos, dos primos, sobrinhos, dos amigos antigos, da comunidade, né? Então, é muito legal. Você sabe que você está fazendo uma diferença, né? Sim. Ô, Kali, agora uma pergunta minha, assim, curiosa, né? Nos momentos em que você pensa ou sente algum desânimo ou passa algum momento difícil, como é que você se fortalece para continuar? Então, eu acho que estes momentos são quando eles são assassinados, né? Semana passada, um dos meninos que participou no grupo, ele saiu da Fundação Casa e foi assassinado no mesmo dia. Voltou para o bairro dele, mas de muita violência. Eu não vou falar aqui porque é horrível, mas, sabe, o que eles fizeram com ele foi terrível. E, assim, eu fico muito triste, né? Porque eu penso, nossa, o menino ficou tanto tempo preso, estava feliz para sair, de repente, né? Eu não sei, ele estava devendo, tinha uma razão, né? Que eles mataram ele. Mas isso é muito, muito ruim, muito triste. Mas quando eu penso assim, eu lembro, né, tantos meninos que estão bem, que estão conseguindo. E eu falei para Deus aquele dia no meu quarto, quando eu senti ele me chamar, eu falei, se eu posso mudar a vida de uma criança, vale a pena a minha vida, né? Então, já mudamos, né, ou ajudamos na transformação de muitos, né? Então, eu não vou desistir, não. E já passamos por muitas dificuldades financeiras, sabe? De não ter dinheiro para ter cesta básica, não ter dinheiro para colocar gasolina no carro para levar a cesta básica, coisas assim, né? Difícil brasileiro tirar dinheiro do bolso, né? Pode comprar uma cesta assim, mas confiar em você com dinheiro é difícil, né? Que tem tantas ONGs que são corruptas, assim. Então, mas eu não me desanimei e eu não vou me desanimar. Eu amo o Brasil. Me conta no meio, eu sou verde, azul e amarelo. Eu defendo o Brasil, sabe? Quando as pessoas falam, vou embora. Não, tem que ficar. É um país lindo, lindo, lindo. E eu acho que Deus fez um transplante de coração, sabe? Porque eu amo o Brasil. Então. Tá. Ô, Kali, e quem está nos assistindo e gostaria de ajudar? Tem alguma forma? Como é? Tem um site, alguma coisa para entrar em contato? Sim, nosso site é www.associaçãoáguia, tudo sem acento, .org.br. Tem nosso Instagram também, que é de Águia Associação, também sem acento. E pode procurar Kali Magalhães na internet, assim, vai nos achar, né? E precisamos de muita oração, em primeiro lugar, com certeza. Mas este ano nós recebemos uma oferta anônima da Inglaterra de um valor alto de dinheiro que mudou nossa história, né? Estamos crescendo, ampliando a equipe, conseguindo ajudar muito mais adolescentes. Então, com dinheiro, nós conseguimos fazer muita coisa, né? Sim. Então, ajuda bastante. Sim, com certeza. E aí, me conta um pouco do livro. E o livro também, gente, vocês podem adquirir nesse site, né? Pode. Podem comprar. Eu vou ler, gente, depois vou contar para vocês, com certeza. Mas conta um pouco do livro, a sua experiência desses 25 anos, é isso? Isso, então eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro, mas todo lugar que eu ia falar, pregar, conferências, igrejas, pessoas falavam, Kali, você tem que escrever um livro, você tem que escrever suas histórias. Então, finalmente, né, eu sentei para escrever. E eu vou confessar uma coisa para você, que quando eu fiz a pós de psicodrama, eu tive que escrever monografia em português. 21 mil palavras. Então, eu acho que depois disso, escrever um livro em inglês foi tão fácil. O negócio saiu, sabe? Mas, então, eu decidi que eu queria escrever a minha história, né? Então, eu começo a contar da minha infância e, né,
todo o negócio de dança e tudo. E eu escrevo, né, um pouco sobre minhas experiências na Índia e na Estônia, quando eu fiz Jokun. Eu gosto de escrever sobre os milagres, sabe? Tem muitos milagres. Então, é um livro que você lê e pode acreditar mais, né, em Deus. E outra coisa que é legal é que crianças lêem o livro e sentem chamado para missões. Eu tinha um menino na Inglaterra que ele leu e ele chorou tanto sobre as crianças de rua que a mãe entrou em contato. Ela falou, posso fazer uma entrevista, organizar para meu filho falar com você, porque ele não para de chorar sobre as crianças de rua. Então, um menino de 10 anos fez uma live comigo para perguntar as coisas. Foi tão lindo. E então, é um livro que é muito fácil ler. Pessoas leem 1 dia, 2 dias, sabe? Não é um livro pesado ou escrito em um português muito sofisticado, assim, né? É fácil ler. E eu tô muito feliz que saiu Esse é bem. o inglês, gente, o livro em inglês. E aqui, em português. Que bênção. Você falou de milagres. Antes da gente encerrar, conta um milagre pra gente. Eu amo ouvir essas coisas, Kali. Então, tem muitos. Uma coisa muito divertida que aconteceu quando eu cheguei no Brasil, não falava português, né? E eu estava visitando uma mulher na favela e aquele janeiro de 1999 era muito quente. Eu lembro que eu vi na rua, no negócio digital, 40 graus. Então, imagina eu, uma inglesa, né? 40 graus. E eu estava na frente do barraco dela, no sol, no pleno sol, assim, e minha cabeça estava começando a, sabe, sentia que estava queimando, assim. Eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso de um chapéu, porque eu não trouxe meu chapéu. E eu até pensei em voltar para onde eu estava morando para buscar. Pensei, não, eu quero tanto dar atenção por esta mulher. Oh, Deus, eu preciso de um chapéu. E, de repente, um carro entrou na favela e desceu, assim, e era um carro de uma partida e eles estavam, acho que querendo, né, pessoas para votar nelas, assim. Então, eles estavam jogando folheto fora da janela do carro. E eu lembro que eu fiquei indignada. E eu pensei, por que eles estão jogando papel? Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de sanitização, precisam de comida, precisam de educação. Estão jogando papel fora da janela. Eu fiquei muito brava, sabe? E, de repente, um boné saiu da janela e caiu em cima da minha cabeça. Sério. Tinha um número, né, da partida, assim, e eu não entendi nada. Eu nem sabia, né, quem eram essas pessoas, assim. Eu só sabia que Deus tinha respondido minha oração. Eu comecei a dançar e gritar. Ninguém entendeu nada, porque eu não podia explicar, porque eu não falava português. Mas realmente foi muito especial. E Deus tem feito isso, sabe, nesses quase 26 anos, de Ele... Eu brinco que eu sou muito mimada do Papai do Céu, mas ele realmente, ele cuida de mim, e ele providencia, e não tem nada melhor do que ser missionária, porque você tem que depender em Deus, sabe? E ele realmente, ele responde, né? Então, esta é uma das histórias do livro. Ai, meu Deus, vejo a hora de chegar em casa para ler, viu? Kali, muito obrigada por você compartilhar um pouco da sua história aqui no nosso programa e também no livro. Foi muito especial. Que Deus continue te abençoando esse projeto e que muitas e muitas vidas sejam transformadas. Obrigada. Uma alegria, viu? Obrigada. Deus abençoe. Gente, que delícia de programa, né? Eu amei, passou super rápido. E aí, agora eu quero a sua contribuição. Compartilha esse programa, gente. Divulga esse trabalho. Compartilha essa história maravilhosa de fé, de dedicação à obra do Senhor. E eu agradeço a sua audiência. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Deixa aqui seu comentário se você gostou do programa. E até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes.
Direção-geral, Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com